Ok, bem-vindos à nossa quinta aula do curso de Química Geral. Hoje abordaremos o tópico relacionado a fórmulas químicas, onde nós iremos ver como se calcula uma composição percentual, né, e dará exatamente a fórmula que a gente chama de fórmula centesimal, como é possível obter fórmulas químicas a partir da composição elementar e determinação de fórmulas moleculares a partir das fórmulas centesimal e da fórmula empírica, ok? E algo sobre a pureza das substâncias. Muito bem, a fórmula centesimal ela dá a porcentagem em massa dos elementos que compõem a substância. Vamos ver um exemplo para ficar claro o que se trata a fórmula centesimal. Então, se nós tivermos uma massa de 0,40 gramas de óxido de ferro e fizermos uma análise química, poderíamos encontrar que contém 0,28 gramas de ferro e 0,12 gramas de oxigênio. Qual seria, então, a percentagem em massa de ferro e de oxigênio no óxido de ferro? Então, por uma simples regra de 3, a gente consegue encontrar esse percentual. Então, em 0,40 gramas de óxido, nós temos 0,28 gramas de ferro. Para 100 gramas, que é o conceito de percentagem, né? Em 100 gramas, você vai ter a percentagem de ferro. Fazendo essa regra de 3, né? Passando o x para cá e o 100 para cá, vamos obter o valor de 70% de ferro. No caso do oxigênio, a mesma coisa. Em 0,40 gramas de óxido, tem 0,12 gramas de oxigênio. Em 100, vamos ter a percentagem de oxigênio, fazendo aqui a nossa regra cruzada, aqui, né, na regra de 3, obtemos 30%. Vocês já perceberam que nem precisaria fazer essa segunda conta. Como só tem dois elementos, se tinha 70% de ferro, obviamente, só poderia ter 30%, já que a soma total, né, das percentagens dos elementos na amostra tem que dar 100%. Um outro exemplo aqui para ficar mais claro, vamos calcular agora a fórmula centesimal a partir da fórmula real ou da fórmula molecular, tá? Então, se nós tivermos aqui, por exemplo, o ácido sulfúrico, onde nós temos as massas atômicas, hidrogênio 1, oxigênio 16, enxofre 32, é possível calcular a sua massa molecular, nós já vimos isso no outro vídeo, certo? Então, tem 2 hidrogênios, então dá 2, né? 1 enxofre 32, e para computar todos os oxigênios, multiplicar 4 vezes a massa do oxigênio 16, então a massa molecular do ácido sulfúrico é 98. E aí podemos então, a partir da massa molecular do ácido sulfúrico, calcular as porcentagens de cada elemento nessa substância. Então, para o hidrogênio, 98 gramas de ácido sulfúrico, que é o total, tem 2 gramas de hidrogênio. Em 100, teremos a porcentagem de hidrogênio, que aqui deu 2,04%. Faz a mesma coisa para o enxofre, em 98, que é a massa molecular total, nós temos 32 gramas de enxofre. Isso vai dar uma percentagem de enxofre, né, de 32,65%. Daqui eu já poderia somar esses dois e diminuir de 100 para obter o valor do oxigênio, mas também poderia ser feito fazendo a relação, né? Em 98 gramas nós temos 64 gramas de oxigênio, em 100 nós teríamos a percentagem que dá 65. Então essa soma aqui ela tem que dar 100%. Sempre façam essa soma para checar se você fez os cálculos corretos das percentagens dos elementos. Algumas observações sobre fórmula centesimal. Algumas vezes a fórmula molecular, se você quiser calcular a fórmula centesimal a partir da fórmula molecular, ela se apresenta dessa forma. Então, para você saber
o número exato dos átomos na substância, você multiplica o que está entre parênteses pelo valor que está aqui. Então, por exemplo, para o fosfato de cálcio, eu teria que multiplicar isso por 2 e o oxigênio, né, o 2 por 4, 8. Então, eu teria que trabalhar, na verdade, com essa composição, porque aqui eu tenho os números exatos dos átomos. Aqui também tem, mas está aqui nessa fórmula que a gente precisa desmembrar. Aqui para o ferrocianeto de ferro, a gente também poderia desmembrar, né? Aqui daria 3 de ferro, aqui como tem 3 vezes 6, 18, dariam 18 carbono, 18 de nitrogênio, 3 ferro daqui com 4 daqui seria 7. Então eu teria essa formação aqui. Esse símbolozinho foi pequeno equívoco, na verdade não tem, apenas F7C18N18, ok? Agora também tem em algumas substâncias que tem água de hidratação, água de cristalização, né, alguns sais, quando você sintetiza eles ficam com alguma água de cristalização. Aqui, por exemplo, nós temos o carbonato de sódio. A gente chama que é o carbonato de sódio hidratado. Então, ele apresenta 10 moléculas de água na sua cristalização. Tá? Então, a gente pode fazer a representação da fórmula centesimal considerando que a água seja também um elemento. Tá? Então, eu teria a percentagem de sódio, de carbono, de oxigênio e de água. Tá? Então, isso é uma forma de representar a porcentagem, a composição centesimal, quando nós temos substâncias com água de cristalização. Em algumas outras situações também, você pode querer representar essa porcentagem pelos os componentes, né, digamos, as substâncias que formaram aquela substância. No caso do fosfato de cálcio, nós sabemos que ele vem dessa reação do óxido de cálcio com o pentóxido de fósforo. Então, a gente poderia representar a fórmula centesimal dessa substância em percentagens de óxido de cálcio e de pentóxido de fósforo, né? Então, nesse caso aqui, 54 de óxido de cálcio e 45,8 de pentóxido de fósforo. Tá? E algumas vezes esse tipo de representação é utilizada porque facilita cálculos estequiométricos, por exemplo, a saber quanto eu precisaria de óxido de cálcio e de pentóxido de fósforo para produzir uma determinada quantidade de fosfato de cálcio. A fórmula mínima, também conhecida como fórmula empírica ou algumas vezes fórmula estequiométrica, ela dá a relação de átomo para átomo que existe na substância. Ela não expressa a quantidade total de átomos que tem na substância, certo? Mas ela dá só a relação. Então, ela expressa essa relação em números inteiros, os menores possíveis. Vamos ver aqui o exemplo para a gente entender melhor a fórmula mínima. Então, aqui nós temos, olha, várias substâncias e essas fórmulas moleculares. Então, a fórmula molecular, ela contém o número exato de átomos das substâncias. Então, a oxigenada tem 2 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio. Mas qual é a proporção de átomos aqui? Nós poderíamos, por exemplo, dividir isso por 2. Então, daria 1 para 1. Então, essa é a fórmula mínima. É a proporção mínima em números inteiros dos átomos da molécula. A glicose tem 6 átomos de carbono, 12 de hidrogênio e 6 de oxigênio. Nós podemos fazer aqui uma simplificação dividindo por 6. Então, ficaria 1 átomo de carbono para 2 de hidrogênio e para 1 de oxigênio. Isso seria a fórmula mínima. Ela contém apenas a proporção. Em algumas situações não tem como simplificar. É o caso do ácido sulfúrico. Não tem como você dividir por um número inteiro aqui e você ter uma simplificação. Então, nesse caso, a fórmula molecular é exatamente igual à fórmula mínima. Aqui também na sacarose é a mesma coisa. Não tem como você ter um divisor aqui que forneça um resultado em números inteiros que possa ser simplificado aqui. Então, a proporção também é a mesma. Então, é 12 para 22 para 11 e a fórmula mínima é igual à fórmula molecular. Para obter a fórmula molecular, nós precisamos multiplicar a fórmula mínima por 1
um fator N, como está aparecendo aqui, tá? Onde esse N é um número inteiro. Na sequência, nós iremos ver como é que a gente calcula esse N, tá? Já adiantando, a gente vai precisar, para calcular a fórmula molecular, da massa molecular da substância. Com mais esse dado e a fórmula mínima, é possível que a gente encontre o N e aí obtenha a fórmula molecular a partir da fórmula mínima. Muito bem. Vamos ver aqui um exemplo de como calcular a fórmula mínima. A partir, nesse exemplo, da composição centesimal. Então, nós temos aqui a percentagem em massa de sódio, carbono e oxigênio. Tá? Então, foi feita uma análise química e determinada substância apresentou 43,4% de sódio, 11,3% de carbono e 45,3% de oxigênio. Como a partir desses dados eu calcularia a proporção de átomos? A fórmula mínima. Bom, então eu tenho aqui os dados, né, em porcentagem. A primeira operação que nós vamos fazer é pegar esses valores, é como se nós tivéssemos aqui para um montante de 100 gramas, 43,4 gramas de sódio, 11 e pouco de carbono e 45 gramas de oxigênio. Vamos dividir então isso, essas agora massas, pela massa atômica do elemento. Do sódio, a massa atômica é 23. Fazendo isso, nós estamos, na verdade, calculando o número de moles, certo? O número de mols que tem aqui nesse composto para o sódio. Então, dá 1,88. Se eu agora dividir pela massa atômica do carbono, essa massa pela massa atômica do carbono, eu vou ter o número de moles do carbono, a mesma coisa para o oxigênio. Então, aqui nós já temos a proporção de átomos, só que está escrito de uma forma que a gente não visualiza os números inteiros, certo? Então, aqui já tem os números de moles, né? A proporção de átomos. Tem 1,8 átomos de sódio para 2,82 átomos de oxigênio. Para a gente enxergar isso em números inteiros, a gente usa o seguinte artifício. A gente divide todos esses números pelo menor deles, certo? O menor deles é 0,94. Então, fazendo a divisão desse número, 1,88 por 0,94, vai dar 2. Por ele, claro, dá 1 e 2,82 por 0,94 dá 3. Então, agora eu tenho, né, os números inteiros e nós percebemos que essa relação é de 2 átomos de sódio para 1 de carbono para 3 de oxigênio. Logo, a fórmula mínima seria escrita dessa fórmula, Na2CO3, certo? Veja, a gente já pode, claro, nós já conhecemos que tem uma substância carbonato de sódio, tá? Mas até o cálculo que nós temos agora, o que apenas a gente pode dizer é que a proporção é essa. Nós ainda não sabemos qual é a verdadeira fórmula molecular, o número exato de sódio, de carbono e de oxigênio, a partir dessas informações que nós obtivemos da composição centesimal, certo? Agora, vamos ver um exemplo aqui que chama atenção para uma situação que às vezes pode acontecer e que vocês têm que prestar atenção para não cometer o erro. Então, nós temos um inseticida que tem essa composição em massa de carbono, hidrogênio e cloro. Inseticida DDT, né? Foi até banido porque provoca efeitos tóxicos e prejudica o meio ambiente. Então, qual é a fórmula empírica? Seguindo aquele nosso procedimento, nós dividiríamos, né, a 47,5, que seria considerado como uma massa de carbono para 100 gramas do composto, pela massa atômica do carbono, para ter o número de moles de carbono. A mesma coisa aqui para o hidrogênio e para o cloro. Então, teríamos aqui a nossa relação de número de moles, que teríamos que dividir pelo menor deles, no caso, 1,41. Fazendo essa divisão, nós vamos obter aqui 2,81 para o carbono, 1,80 para o hidrogênio e, claro, 1 para o cloro. A pergunta que se faz agora é: eu posso arredondar isso para o número inteiro mais próximo? Eu posso arredondar isso para 3? Eu posso arredondar isso para 2? Se eu puder, eu teria já encontrado a fórmula mínima. Seria C3, né? Aqui eu arredondaria para 3, H2, né? Arredondaria para 2 e cloro 1. Então, eu teria encontrado a fórmula mínima.
Será que é correto esse raciocínio? Se a gente olhar para esses números e para o arredondamento para 3, a gente vai perceber uma coisa. Esse tipo de arredondamento admite um erro de 10%, em torno de 10%. Veja aqui 1,8. 1,8 para 2, a diferença é 0,2. 0,2 em relação a 2 é 10%. Então, você está admitindo que houve um erro de 10% nessa análise aqui. Isso é inaceitável. Mesmo em métodos de análise mais antigos, este erro é baixo. Hoje é bem abaixo de 1%, mas vamos considerar que fica até na faixa de 1 a 2%. Seria aceitável, mas não um erro de 10%. Ou seja, esse tipo de arredondamento aqui, ele não pode ser feito. O que é que nós precisamos fazer então? Nós precisamos tentar multiplicar todos esses números por um outro número inteiro para encontrar agora um valor inteiro que fique bem próximo mesmo de um número inteiro. Vamos lá. Se a gente tentar multiplicar por 2, por 3, né, por 4, eu já vi que não dá. Fazendo aqui a multiplicação de todos eles por 5, nós vamos encontrar inteiros agora cuja diferença, né, digamos assim, seja bem menor de que 1% entre o valor arredondado e o número inteiro. É o caso aqui, por exemplo, de 2,81 vezes 5, vai dar muito próximo de 14. 1,80 vezes 5, né, vai dar muito próximo de 9. E aqui, 1 vezes 5 dá 5. Então, a fórmula, na verdade, mínima ou empírica é Ca14, H9, Cl5. Tá? Esse seria o valor adequado, né, o correto da fórmula empírica, já que quando eu faço essa multiplicação por 5, eu obtenho realmente números muito próximos, dá 14,05, né, valores muito próximos, que o arredondamento seria ali uma diferença de menos de 1%. Okay? Então, tenha cuidado. Quando der, por exemplo, 1,99, 1,98, tudo bem, dá para arredondar para 2, mas não 1,75, 1,8, aí fica muito difícil o arredondamento. Podemos encontrar ou determinar a posição elementar para compostos orgânicos a partir de um método que a gente faz a queima do composto orgânico na presença de oxigênio. Essa queima vai produzir água e CO2. Nós podemos coletar essa água advinda da reação através aqui de um sistema absorvedor. Nesse caso aqui, pode conter perclorato de magnésio, que absorve a água. E o CO2 pode ser absorvido, por exemplo, por hidróxido de sódio, digamos assim, embebido numa matriz de lã de vidro, que formaria o carbonato de sódio. Então, se você pesar isso antes do experimento e pesar depois, a massa que foi acrescentada exatamente é a massa de água e a massa de CO2, certo? Então, a partir da quantidade de água e de CO2, é possível determinar a quantidade de hidrogênio e de carbono que tinha na amostra original. Ok? A reação de combustão, genericamente, pode ser escrita dessa fórmula, onde X, Y e Z seria a quantidade de átomos que tem no composto orgânico, que tem carbono, hidrogênio e oxigênio, certo? E aqui seria os coeficientes que, colocados, né, nessa fórmula, daria a quantidade correta de oxigênio, de CO2 e de água. Mas o que é importante a gente notar aqui é que, se eu tiver aqui a massa de CO2, eu posso obter a quantidade de carbono que tinha na amostra. Se eu tiver a massa de água, eu posso ter a quantidade de hidrogênio que tinha no composto. A de oxigênio, que tinha no composto, quando está no gás carbônico e na água, já tem, né, uma mistura do oxigênio que veio do composto com o oxigênio que veio daqui, do próprio ar. Então, nesse caso, a gente obtém o montante de oxigênio por diferença, como nós vamos ver no exemplo a seguir. Tá? Então, imagina que eu tenho uma amostra que eu coloquei aqui de 0,37 gramas, né, de um composto orgânico, que tem C, H e O,
E após a queima, nós pesamos aqui e obtivemos uma massa de 1,038 gramas de gás carbônico e uma massa de 0,62 gramas de água. Então, qual seria a fórmula empírica desse composto? Eu produzi aqui um videozinho. Muito bem. Dos dados do problema, nós temos a massa de CO2 igual a 1,03 gramas e a massa de água 0,632 gramas que foram produzidas durante a queima do composto orgânico. Então, o que é que nós queremos? Encontrar as razões mínimas de carbono, hidrogênio e oxigênio desse composto a partir dessas informações. Outra informação que é dada é que a massa do composto é igual a 0,537 gramas. Muito bem. Diretamente das massas de CO2 e de água, é possível nós encontrarmos as percentagens em massa de carbono e de hidrogênio, da seguinte maneira. Vamos calcular qual é a percentagem de carbono no CO2. Então, percentagem de carbono no CO2 vai ser a massa de carbono, que a massa molar do carbono é 12, dividido pela massa molar do CO2, que é 44, certo? Apenas se a gente quiser relembrar, né? A massa molar do CO2 é a massa molar do carbono, que é 12, mais 2 vezes a massa molar do oxigênio, que é 16. Isso dá 44 gramas por mol. Certo? Muito bem. Fazendo então essa conta, a porcentagem de carbono no CO2 dá 0,237, né? Ou 23,7%. A percentagem de hidrogênio na água, certo? Na água vai ser a massa de hidrogênio na água, que é 2, né? 2 gramas, e a massa sobre a massa da molécula de água, que é 18, certo? Isso vai dar 0,111 gramas. Desculpa, 0,111, que significa 11,1%. Bom, com as porcentagens de carbono e de hidrogênio que tem no CO2 na água, eu vou, pelas massas que foram dadas aqui no problema, né? As massas que foram dadas no problema relativas à produção de CO2 e de hidrogênio, nós vamos encontrar a quantidade, a massa de carbono e de hidrogênio na amostra, certo? Então, a massa de carbono na amostra, né, ou no composto, vai ser a porcentagem de carbono, que é 0,237, vezes a massa de CO2 que foi produzida, que é 1,030 gramas. Esse valor dá 0,281 gramas. Então, essa é a massa de carbono na amostra, no composto. Igualmente, de hidrogênio, pegando a
porcentagem de hidrogênio na água, multiplicando pela massa de água produzida durante o experimento, nós chegamos à massa de hidrogênio no composto de 0,070 gramas. Muito bem. E a massa de oxigênio? A massa de oxigênio não dá para tirar diretamente, porque o oxigênio tanto vem do composto como do próprio oxigênio do ar, já que é uma queima. Então, nós podemos obter essa massa do oxigênio por diferença, tá? Então, a massa de oxigênio da amostra é obtida da massa total, que foi dado, né, 0,537 gramas, menos a massa de carbono mais hidrogênio. Então, a massa de carbono mais hidrogênio, é só a gente somar aqui, 0,281 mais 0,070 gramas, tá? Essa resposta dá 0,186 gramas. Então, nós já temos agora as massas de todos os elementos do composto, carbono, hidrogênio e oxigênio. Vamos então agora fazer o cálculo das razões molares, né? Para poder saber a razão átomo para átomo. Então, cada uma dessas massas nós vamos dividir pela massa molar, no caso de cada elemento, da seguinte forma. Vou abrir aqui um espaço para a gente poder fazer essas contas, né? Então, agora eu vou calcular o número de moles de carbono. É a massa, 0,281, né? Pela massa molar, que é 12 gramas por mol. 12 gramas por mol, aqui é 12 gramas. Esse número de moles dá 0,0234, certo? A mesma coisa nós vamos fazer para o hidrogênio. A massa 0,070 gramas dividido pela massa do hidrogênio, 1,0 grama por mol. Aqui também é gramas, né? Isso vai dar 0,07, certo? Mols. Para o oxigênio, a massa é 0,186, né? Zero 186, que dividido por 16, que é a massa molar do oxigênio, dá 0,0116. Bom, esses números de moles aqui, nós precisamos encontrar relações inteiras. Então, nós vamos pegar e dividir eles pelo menor. O menor deles é o 0,016. Né? Vamos dividir tudo por 0,016, 116, na verdade. 0,0116. Aqui, claro, vai dar 1. Essa divisão aqui dá 6. E essa divisão aqui dá aproximadamente 2. Então, nós encontramos que a razão de carbono para hidrogênio e para oxigênio é 2 para 6 para 1.
Então, essa aqui é a fórmula mínima, ou a fórmula empírica do composto que foi submetido à análise elementar de carbono, hidrogênio e oxigênio. Muito bem. Finalmente, para nós fazermos a determinação da fórmula molecular, que é aquela que indica o número exato de átomos, né, da molécula da substância, nós precisamos, né, se nós tivermos a fórmula empírica, precisamos ter a massa molecular, né, ou a massa molar. Então, com esse dado e mais a fórmula empírica, é possível calcular a fórmula molecular, como nós veremos a seguir, né? Então, a fórmula molecular ela é obtida tendo-se a fórmula mínima, que pode ter sido previamente obtida através da análise da composição percentual em massa da substância. Então, nós precisamos, né, conhecer essa massa molecular ou molar. Se nós conhecermos, o valor de N é dado pela relação entre a massa molar da substância e a massa da fórmula mínima. Vamos ver aqui um exemplo. Então, existe uma substância cuja massa molar é 180 gramas por mol. Essa obtenção experimental da massa molar pode ser feita por vários métodos, dependendo da substância, certo? Tem medidas usando propriedades coligativas, como abaixamento do ponto de fusão, tem medidas quando é em estado gasoso, usando medidas de densidade de gás, e modernamente nós podemos fazer isso usando o espectrômetro de massas, certo? Mas vamos considerar que a massa molar é dada, certo? Nesse caso é 180 gramas por mol, e a composição centesimal dessa substância diz que tem 40% de carbono, 6,72% de hidrogênio e 53,28% de oxigênio. Com essas informações podemos calcular a fórmula molecular. Então, primeiramente, vamos calcular a fórmula empírica, pelo procedimento que nós já sabemos. Pegar cada valor desse, como se fosse 40 gramas, né? 6 e poucas gramas, 53 gramas, dividir pela massa atômica de cada elemento. Do carbono por 12, que dá esse valor, né? 3,33. Do hidrogênio por 1, que dá 6,32. E do oxigênio por 16, que dá 3,33. Dividindo pelo menor deles, que é 3,33, nós teríamos a razão 1 para 2 para 1, certo? E aí, a nossa fórmula mínima seria C1H2O, é a fórmula mínima. A massa dessa fórmula mínima, se nós pegarmos 12 mais 16, 28 mais 2, 30, seria 30, né, gramas por mol, no caso, a massa dessa fórmula mínima. Então, o N seria calculado pela razão entre a massa molar, que é 180 gramas por mol, dividido por 30 gramas por mol, N seria igual a 6. Conhecendo o N, basta multiplicar por todos os termos da fórmula mínima para nós encontrarmos a fórmula molecular. Então, multiplicando isso por 6, fica C6H12O6, certo? Essa molécula aqui é a molécula da glicose, C6H12O6. Então, só para a gente frisar, a fórmula molecular foi obtida sabendo-se a composição centesimal e a massa molar. Sem a massa molar, não é possível obter a fórmula molecular da substância, tá? A gente poderia obter só a fórmula mínima, ok? A pureza de substâncias está relacionada com o processo de obtenção. Geralmente, dependendo do processo de obtenção, você pode ter um reagente obtido de uma forma mais pura ou não. De formas que sempre você encontra no rótulo dos reagentes químicos a informação da pureza, tá? Isso é interessante que você observe para poder levar isso em consideração nos cálculos, porque quando você faz uma reação química, você está levando em consideração apenas a reação da substância pura, né? Então, você precisa descontar a parte das impurezas, tá? Então, geralmente, essa pureza, né, que a gente chama, ela é dada em porcentagem. Só para a gente exemplificar,
vamos imaginar que num reagente de hidróxido de sódio, tá? A gente veja que o rótulo indica 98,2% de pureza. E eu sei que tem uma amostra de 45,2 gramas, quanto tem de pureza e impureza. Obviamente, se eu multiplicar a pureza pela massa da amostra, eu vou obter a massa pura, que no caso, 98,2% vezes o valor da massa do reagente já com a impureza, dá 44,4 gramas de hidróxido de sódio mesmo, de NaOH. O restante, lógico, a diferença é de impureza, tá? Então, se você fosse fazer uma reação química e usar esse reagente, você teria que usar essa massa para fazer o cálculo estequiométrico, porque exatamente essa é a massa da substância que você está querendo utilizar. Bom, fazendo aqui a nossa revisão do tópico, a fórmula centesimal é aquela que se refere à porcentagem em massa dos elementos da amostra. Por exemplo, se você tivesse o benzeno, eu diria que tinha 92% de carbono e 8% de hidrogênio em massa, Então, em 100 gramas de benzeno, eu teria 92 gramas de carbono e 8 gramas de hidrogênio. A fórmula mínima, ela dá a relação de números inteiros, a menor possível, entre os elementos que compõem a substância. Então, no benzeno, seria CH, ou seja, se a gente olhar essa fórmula mínima, a gente diz que existe uma proporção de um átomo de carbono para um átomo de hidrogênio nessa substância. Já a fórmula molecular indica um número exato de átomos, certo? Que tem na molécula. No caso do benzeno, a fórmula molecular é C6H6, ou seja, eu sei que tem nessa molécula exatamente 6 átomos de carbono e 6 de hidrogênio. A fórmula molecular e a fórmula mínima se relacionam por um N, por um número inteiro, certo? No caso, esse número inteiro aqui foi 6, que ele é obtido se nós tivermos a massa molar do benzeno. Se nós tivermos a massa molar do benzeno e obtivermos a fórmula empírica, tá? A divisão entre elas dá exatamente o fator N que nós precisamos colocar aqui para obter a fórmula molecular. Muito bem, até a próxima videoaula.